Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Agenda Saúde. E hoje a gente vai abordar um tema extremamente importante, que são as infecções respiratórias, que elas podem afetar gravemente nossa qualidade de vida e produtividade. E aqui, para nos guiar, vai ter a honra de receber dois médicos da área, otorrinos, Dr. Edson Fernandes e Dr. Gustavo Neri. Seja muito bem-vindo, Dr. Edson. Obrigado, é uma honra estar aqui no seu programa, participando e falando de um tema que afeta tantas pessoas. Seja muito bem-vindo, Gustavo Neri. Obrigado também, espero poder, primeiro, agradecer o convite de estar aqui, espero poder contribuir com o máximo de conhecimento aí para a população, esclarecimento, né? Então, para a gente começar, Gustavo, você poderia me falar o que exatamente são as infecções respiratórias e quais são os tipos mais comuns em adultos? Sim, então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que hoje nós temos que as vias respiratórias, ela começa no nariz e ela vai descer até o pulmão, o que nós chamamos hoje de vias aéreas unidas, né? Então qualquer processo inflamatório, infeccioso que compromete do nariz até a parte pulmonar, nós consideramos isso como um processo inflamatório, infeccioso das vias respiratórias. A partir de então, o que é mais comum? Quais são as infecções, as inflamações mais comuns no trato respiratório? Sem sombra de dúvida, as inflamações, as infecções virais, né? Então, as infecções virais, existem uma enormidade de vírus, uma variedade muito grande de vírus que pode comprometer qualquer uma dessas áreas ou até mesmo todas essas áreas. Desde o nariz, a faringe, as amígdalas, adenoide, garganta, laringe, a parte pulmonar, traqueal, brônquica, e cada uma dessas regiões, quando comprometidas, vão levar sintomas específicos, tratamentos também específicos, né? E, como eu disse, tem vírus que vão comprometer mais algumas regiões, outros vão comprometer mais outras, e às vezes vírus que vão comprometer tudo, desde o nariz até a região do pulmão. Você falando de vírus, a gente pode usar o exemplo, por exemplo, da Covid-19? Sem sombra de dúvida. Covid-19 é um exemplo de vírus que comprometeu tanto vias respiratórias superiores, que no caso está incluído as cavidades nasais, a faringe, a laringe, quanto as vias aéreas inferiores, traqueia, brônquios, bronquíolos, e por isso que nós nos deparamos com vários sintomas que comprometeram as duas áreas. Pacientes que tiveram comprometimentos graves pulmonares, como falta de ar e etc., e vias aéreas superiores, complicando com sinusite, perda do olfato, obstrução nasal. Então, mostrando que o COVID é um dos exemplos de infecção viral que compromete toda a via respiratória. Complementando que, lembrando que os vírus são os mais comuns. Entretanto, nós temos infecções por outros micro-organismos. Tem as infecções bacterianas, nós podemos ter infecções fúngicas, que podem também comprometer essas vias. São menos comuns do que as virais, mas tão importantes quanto. Dr. Edson, quais são os sintomas que os adultos devem estar atentos em relação às infecções respiratórias? Como foi muito bem falado, infecção nas vias aéreas vai desde o trato superior, nariz, garganta, laringe, que são as cordas vocais, até o trato respiratório inferior, que aí está incluso traqueia, brônquio, pulmão. Quadros infecciosos, vírus, como foi dito, é muito comum na população geral. Então, assim, e uma infecção viral que cursa com a febre mais baixa, um nariz escorrendo, sintomas mais leves, geralmente não tem que se preocupar. Quais seriam os sintomas de alarme para uma infecção de via aérea, né? Aí, no caso, tanto superior quanto inferior. Se o paciente ele tem uma febre um pouco mais alta, se o paciente ele está mais debilitado por um quadro infeccioso da via aérea superior, nariz, ouvido, garganta, ou se ele está começando com algum sintoma inferior, uma tosse mais produtiva, uma sensação de falta de ar, espirro. O espirro ele é um sintoma mais comum de infecção e de alergia, e que ele por si não é critério de gravidade. Então o espirro em si não. Geralmente a gente fica mais tranquilo. Agora, o que chama um pouco mais a atenção seria a falta de ar, uma dor no tórax, no peito, né? São sintomas de maior gravidade e que geraria mais preocupação. E, Gustavo, quais são os grupos? Existem grupos de riscos específicos para as infecções respiratórias mais severas? Sim.
Então, assim, geralmente as infecções mais severas, elas podem ocorrer em todos aqueles pacientes que têm alguma debilidade imunológica, ou seja, estão com a imunidade reduzida. Então, quando é que eu vou ter um paciente, uma pessoa com uma debilidade, com imunidade reduzida? Primeiro, recém-nascidos, né? Então, quando você nasce, apesar de você receber um pouco de anticorpos maternos, você não está com o seu sistema imunológico maduro e você não tem anticorpos ainda contra as principais bactérias e vírus que tem no ambiente. Então, já é um grupo de risco, né? Nós temos os pacientes, que são pacientes também de grupo de risco, com doenças crônicas. Por exemplo, pacientes com diabetes, pacientes com obesidade, né? Pacientes que estão em tratamentos oncológicos, fazendo quimioterapia. Todos são pacientes que estão com uma imunidade debilitada e que, consequentemente, podem ter infecções de vias respiratórias mais graves com complicações, né? E, geralmente, essas complicações, elas podem ser tanto complicações do próprio vírus, que geram sintomas mais acentuados e mais sistêmicos, quanto complicações bacterianas a partir de uma infecção que começou com um vírus, né? Então, acho que essa questão imunológica é o que mais é importante ressaltar com relação à imunidade. Pacientes idosos, né? Esqueci de falar. São os grupos que têm mais riscos. São os pacientes recém-nascidos, idosos, com doenças crônicas e pacientes que estão fazendo tratamento oncológico. Sem sombra de dúvida, são os pacientes de maior risco. Entendi. E, doutor Edson, como a mudança das estações, hoje a gente vive num mundo que a gente não sabe quando está na primavera, no outono, as estações elas estão bem confusas. Então, como essas estações ela influencia na incidência dessas infecções? É interessante assim você falar, porque assim, aqui no nosso estado, em Goiás, não é bem dividido assim as estações do ano, né? A gente tem o tempo seco e o tempo chuvoso. Então não é tão bem caracterizado a primavera, porque, por exemplo, em outros locais até existem na primavera muito comum alterações alérgicas devido ao pólen, tá? Aqui não é tão assim. Mas claro que existe sim, geralmente no tempo seco e tem um aumento de incidência de quadros alérgicos e que por sua vez acabam agravando os quadros infecciosos. Eu acredito, até perguntar para o Gustavo assim, que a sazonalidade do vírus ela não é tão frequente assim. Acho que o que é mais frequente é a questão, claro, nas crianças, né, quando está na escola, mas a sazonalidade mais de quadros alérgicos, que acabam agravando essas infecções. O que você acha, Gustavo? Acaba que assim, o processo, como a gente já comentou, geralmente tudo inicia por infecções virais, né? Então, assim, acaba que no nosso meio, a gente tem infecção o ano inteiro. A partir do mês de março, abril, quando a chuva cessa, o tempo fica mais seco, a gente vê um aumento gradativo dessas infecções virais. Elas se tornam mais recorrentes. Quando chega nesse períodozinho nosso de inverno, com um clima mais frio, acaba que intensifica um pouquinho mais. Coincide também que muitos vírus novos, mutados do hemisfério norte, acabam de chegar pós-inverno lá, chega aqui mais ou menos fevereiro, março, então a gente acaba tendo um pouquinho mais de infecção, claro, nesse período agora, que vai de abril até agosto, setembro, né? O clima mais frio, mais seco, contribui para essa proliferação, vamos dizer assim, dos quadros infecciosos, mas não que os outros meses também a gente fique tranquilo. É igual o Edson falou, como nós não temos essas estações bem definidas, nós temos processos infecciosos e virais o ano todo, aumentando mais nesse período de tempo seco e de inverno. Mesmo porque os vírus estão sempre em mutação e sempre tentando enganar o nosso sistema imunológico. Maravilha. E para aproveitar essa pergunta, fechando ela, o que você recomendaria nesses tempos mais secos para evitar essas infecções respiratórias? Sim, então, primeira coisa, a gente esquece muitas vezes de beber água e de se hidratar. Então, a primeira coisa é tentar ter uma disciplina de hidratação, né? Então, ingerir mais de 2 litros de líquido por dia, manter hidratado. Por quê? Se a gente se mantém hidratado, a nossa mucosa, ela precisa estar hidratada. Então, a mucosa, com uma secreção mais fluida, ela permite e ajuda a evitar que, às vezes, alguma bactéria, algum vírus, tenha uma certa aderência nessa mucosa e gere processos inflamatórios. A segunda coisa é a hidratação do próprio nariz, lavar o nariz com soro. Então, isso é extremamente importante, tá? Então, a hidratação, evitar locais fechados, sem ventilação, porque como nós estamos no período de maior proliferação de vírus, se a gente está num ambiente fechado, com ar-condicionado, sem ventilação, nós temos uma chance maior de adquirir esses vírus de outras pessoas.
e ter uma vida saudável, né? Porque, como você disse, o que faz a nossa imunidade cair? Uma vida não saudável, né? Então, alimentação saudável, não ser obeso, controlar as doenças crônicas. Então, tudo isso favorece para que você passe por essa estação com menos processo inflamatório, infeccioso nesses quadros gripais e que você reaja melhor a essas infecções, a esses vírus, né? Porque às vezes você tem pessoas que adquirem o vírus e têm sintomas muito graves, com febre, complicações, e outros que aquilo passa como um resfriado comum. E o paciente às vezes não precisa de medicação nenhuma específica, às vezes só lava o nariz e hidrata bem que ele vai melhorar os sintomas. Então, geralmente... O umidificador também ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Sempre ter alguns cuidados com o umidificador, tá? Porque a umidade demais também é prejudicial. Entendi. Então, você deixar um ambiente com o umidificador ligado 24 horas por dia, aquele excesso de umidade pode começar a levar mofo para aquela região, né? Ter uma distância mínima do umidificador do seu corpo, geralmente a gente recomenda uns 2 metros, né? E não deixar aquele umidificador ligado o tempo todo no quarto, né? Isso aí é extremamente importante. Eu até, na maioria das vezes, recomendo o paciente ligar, às vezes, o umidificador no final da tarde ou no meio da tarde e quando ele for dormir ali, se ele vai dormir com o ambiente fechado, lá pelas 11 horas ou meia-noite, às vezes desliga o umidificador, aquele já é o suficiente para manter uma umidade bacana dentro do ambiente, dentro do quarto. Dr. Edson, e quais são os erros mais comuns nos tratamentos dessas infecções respiratórias? Acho que a automedicação é um problema sério, né? O Brasil, inclusive, é um dos países do mundo que a população mais se automedica. E nessa automedicação, a gente já falou que o principal causador das infecções é o vírus, né? E muitas vezes os pacientes eles iniciam por conta própria com antibiótico e o uso desenfreado de antibiótico acaba gerando uma resistência microbiana. Então vai se chegando a um ponto que às vezes fica até difícil, né, de a gente encontrar antibiótico para algumas infecções, porque esse uso indiscriminado acaba levando a população de bactérias a criar resistência aos antibióticos. Por isso a importância de sempre só usar antibiótico com prescrição médica, né? Inclusive aqui no Brasil é exigido, né? A gente sabe que o pessoal consegue ainda mesmo assim a antibiótico. Às vezes vai na farmácia, o próprio farmacêutico ele recomenda, ele já pega e não vai num especialista. Geralmente acaba que passa. Acho que assim, o que a gente falou dos critérios de gravidade, então se procurar realmente, se você está com um quadro mais grave, indisposição, falta de ar, um quadro que não está melhorando, porque um quadro viral vai durar ali de 5 a 7 dias. E se você não, dentro desse período, não está melhorando, aí se recomenda se procurar o atendimento médico. Então, nessa automedicação, a gente tem os corticoides, que também às vezes a pessoa inicia no começo já com corticoide, e isso aí acaba gerando um aumento da proliferação viral e às vezes até uma piora do quadro. Então, perfeito. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Vocês somaram muito, tanto comigo e com certeza com o nosso telespectador. Espero poder contar com vocês também em futuros programas para a gente falar sobre saúde, que o intuito do programa é realmente levar isso para a sociedade. Queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que às vezes têm esses quadros e não procuram um médico especialista, e também, caso vocês tivessem rede social, deixar o seu arroba para a gente estar podendo seguir. Tá, meu arroba é Dr. Gustavo Neri. E primeiro, agradecer pela participação e pelo convite, tá? Eu acho que a mensagem que nós temos que passar com relação às infecções de vias aéreas superiores é entender que essas infecções são comuns, são as mais comuns que nós temos, geralmente elas são virais, você não tem que precipitar com o uso de antibiótico nos primeiros dias e estar atento aos sinais de alertas de complicação. Então, um adulto ou uma criança que prostra, para de comer, fica debilitada, a tosse piora depois de 5, 7 dias, o quadro se arrasta, esses são pacientes que precisam procurar o médico, precisam procurar atenção, porque eles podem estar tendo algum tipo de complicação. E tentar evitar ao máximo a automedicação. Isso é o recado que eu dou: hidratação, lavagem nasal, que é o mais importante para o tratamento das infecções de vias aéreas superiores. Maravilha. Obrigado também, Dr. Edson. Obrigado, foi um prazer estar aqui junto com o Dr. Gustavo. E meu arroba é Dr. Edson Fernandes. E vai ser uma honra responder qualquer dúvida de vocês. Mandem direct, que eu sempre respondo, tá bom? E obrigado. Beleza, e muito obrigado a vocês que nos assistem.
Nos acompanhe toda segunda-feira e às quartas, das 8h10 às 8h30 aqui no programa Agenda Saúde. E até o próximo.